sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 12. Obrigado pela água, querido. Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Você encontrou aí Romanos? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só um instante. Glória a Deus. Maravilha. Feche os seus olhos, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade tão rica, pelo privilégio de estar aqui na tua casa, junto com os meus irmãos. Que nesse momento eu seja aqui, boca de Deus, para a vida dos teus filhos, que eu diminua, para que o Senhor cresça, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Deus, que seja uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite de milagres. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos aqui no segundo episódio da série Maturidade. Como eu tenho falado, não é a série do Netflix, mas eu acredito que você vai torcer para não acabar essa série. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu acabei de ler 2 versículos que se encontram na palavra de Deus. Está aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma. E fala sobre um momento muito especial na vida de todo ser humano. Penso que todo ser humano, todo cristão, precisa pensar nesses versículos de uma maneira muito mais intensa, se debruçar sobre eles para poder compreender os propósitos de Deus para a sua própria vida. O versículo de número 2, em especial, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto ele é bem claro sobre um incentivo em não se conformar com as coisas do mundo, ou com o sistema, ou com a proposta do mundo. É muito claro, o texto deixa isso muito claro para nós, tá? Em não se conformar, em caminhar na contramão daquilo que é a proposta do mundo. Mas também o texto deixa claro para nós um incentivo, tá, muito grande em transformar-vos pela renovação do entendimento. Ou seja, no primeiro momento diz para não se conformar com o sistema ou com a proposta do mundo, mas em um segundo momento nos incentiva a ser transformado ou pela renovação do nosso próprio entendimento. Então, eu aprendo que a renovação do entendimento é que nos leva a receber ou adquirir algumas recompensas da parte de Deus. Porque há uma conclusão nesse versículo. A renovação da mente nos leva a experimentar a perfeita, tá? Aquilo que seja, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que para alcançar, para desfrutar da
boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ter o meu entendimento renovado. A minha mente precisa estar renovada para entender e para desfrutar de tudo o que Deus tem para mim, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Então, se alguém quer desfrutar de tudo isso que Deus tem reservado, daquilo que Deus não é que ele vai preparar, ele já tem preparado, que é a boa, agradável e perfeita vontade, para desfrutar de tudo isso, se faz necessário uma renovação de entendimento. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Já que o tema é maturidade, eu aprendo já no ponto 1, pode colocar para mim, querido, que maturidade requer renovação de mente. Diga comigo, maturidade requer renovação de mente. É isso aqui, esse é o caminho. Essa é a proposta de Deus para nós. Se você, como um cristão, não entender isso, se você, como um servo de Deus, não alcançar, esse entendimento, se você não se permitir essa renovação, dificilmente você vai compreender a proposta de Deus para a sua vida. Dificilmente você vai alcançar aquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Pastor, como é que funciona isso? Isso aqui é fato, é verdade? Sim, porque você chega até algum lugar, você alcança até algumas coisas, mas tem algo que é tão intenso, que você busca tanto, que você só alcança se permitir essa renovação da mente. Ou seja, não dá para ficar travado, limitado a um único comportamento. Você tem que se abrir ao entendimento ou à profundidade das revelações de Deus para a sua vida. E isso é alcançar maturidade. Renovação da mente é um dos processos que possibilitam a maturidade. Diga comigo, renovação da mente é um dos processos que possibilitam a maturidade. É isso. Eu sei que vai chegar, está chegando, está esquentando os motores. Mas é isso, irmãos. Renovação da mente. Maturidade tem a ver diretamente com renovação de mente. Já falei aqui para vocês que maturidade não tem nada a ver com idade. Porque alguém pode ter uma idade cronológica, muito avançada, mas emocionalmente está vivendo ou tem uma idade como se fosse de um jovem, de um adolescente, ou até mesmo de uma criança. Então, se faz necessário se abrir para a renovação do entendimento. 2, maturidade exige a cura da alma. Dá para repetir comigo? Maturidade exige a cura da alma. E eu coloquei aqui exige de forma bem proposital, para você entender que não tem outro caminho, não tem um outro viés. É muito fácil, é muito comum a gente entender as coisas de Deus através de um viés, teológico, que está corretíssimo, não tem nada de errado, é isso mesmo. Mas você também precisa se abrir para entender como é que funciona a sua alma. Porque você é formado de corpo, alma e espírito. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E você tem que compreender que existe uma alma dentro de você. E essa alma precisa, se conectar com aquilo que Deus quer cumprir e realizar na tua vida. Você não pode viver uma vida, conduzido simplesmente pelas suas emoções. Você precisa se ampliar isso para permitir com que o Espírito Santo cumpra em você o propósito que ele tem. Então, eu aprendo que alcançar a maturidade, chegar a um nível de maturidade, necessariamente você terá que ter a alma curada. Exige uma cura da alma. A grande questão é que, em alguns momentos, as pessoas elas se colocam assim avessa a esse processo. Porque curar a alma se faz necessário um processo. E as pessoas não querem se expor aos processos. É o processo que muitas vezes, é doloroso, é difícil para uns, mas é o que é importante, é necessário para alcançar a maturidade. E como eu já disse para você, quando você alcança a maturidade,
você experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É isso aqui. Quando aceitamos Jesus, passamos pelo processo do novo nascimento. Isso aqui é fato. Se aceitou Jesus, você vai passar pelo processo do novo nascimento. E esse processo se dá no Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus, ele se conecta com o teu Espírito, com o Espírito do homem. Porque o homem ele é formado de corpo, de alma e espírito. Então, você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito de Deus vai se conectar com o teu Espírito e você passa a ter agora uma intervenção divina do Espírito Santo. Tá? Então, esse processo do novo nascimento se dá no Espírito, mas não se dá nem no corpo e nem na alma. Sabe? Ocorre diretamente no Espírito, mas não ocorre no corpo e nem na alma. Tá? Primeira, e eu queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é importante que você abra aí sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o que o texto diz. O mesmo Deus, e esse Deus tem aqui um atributo sendo exposto aqui. O mesmo Deus de paz. E tudo que você precisa é isso. É essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Então, o texto diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É o propósito de Deus, é a vontade de Deus te santificar não só numa parte, não só numa área, mas em tudo. É o que o texto está nos mostrando. E ele vai dizer: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu aprendo com essa expressão do apóstolo Paulo nessa carta, que o Deus que tem como atributo aqui apresentado a paz, sabe, que promove a paz, que gera a paz, tá? O Deus de paz vos santifique em tudo. Então é propósito de Deus te santificar, sabe, fazer de você alguém melhor, fazer de você alguém santo, especial. Está dizendo, Ele vos santifique, e Ele quer te santificar não só no espírito, mas no corpo, na alma e no espírito, para que você tenha uma vida plena e também te conservar irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quando Jesus voltar, você esteja pronta para esse grande dia, para esse grande momento. Então eu aprendo que, assim como é importante eu ter a minha mente, ter uma conexão do Espírito Santo no meu espírito, eu também preciso levar a minha alma a se converter a esse Deus que é santo, que quer me santificar e quer me levar para o céu. Caso contrário, a tua alma pode levar você a um nível de escravidão. E aí, aquilo que a gente entende como o pecado. Porque o pecado, ele sempre vai estar disposto diante de você, ou exposto diante de você. E se a tua alma não, sabe, se ela não for levada a esse nível de transformação, de entendimento, de santificação, automaticamente você vai viver escravizado pelo pecado. E não importa se você é crente ou se você não é crente. Mesmo você sendo crente, sabe, você vai sempre olhar para o pecado e vai entender que aquilo é agradável. Mas, para você viver um tempo novo, para você experimentar coisas novas, se faz necessário uma renovação no seu entendimento para que você alcance esse nível. Só que essa alma é uma alma que foi ferida, e eu vou explicar aqui o motivo pelo qual ela foi ferida. Então, se faz necessário a cura desta alma. A alma, ela é a sede das nossas emoções. Eu vou interagir com vocês porque, não para ser chato, mas eu penso que isso é didático.
Diga comigo, a alma é a sede das nossas emoções. É isso. Eu queria que você pensasse sobre isso. Uma alma como uma sede, como uma central de distribuição, sabe? Da onde procedem as saídas da vida, sabe? Os teus comportamentos, ela vai sair exatamente dessa alma. E como sede das nossas emoções, é exatamente nela que fica concentrado todas as nossas emoções. Sabe? Tudo aquilo que atinge a nossa emoção se concentra exatamente nessa alma. Tudo. E você vai ter que trabalhar isso e tratar isso com muito equilíbrio. Só que isso nem sempre é fácil ou é simples. Então, por isso que é importante você ouvir sobre maturidade, sabe? Estudar sobre isso, se abrir a isso, para que a tua mente seja renovada e você não viva mais escravizado por essa emoção. Porque, como eu já falei aqui, alguém pode até se emocionar, tá? Você é ser humano, feito de carne e de osso, mas você não pode viver uma vida, sabe, conduzido pelas suas emoções, porque as suas emoções, elas podem te levar a um nível, a um lugar muito difícil, onde você pode viver prisioneiro dessas emoções. Bem, a alma, ela é a mente, onde experimentamos os sentimentos, as vontades, os pensamentos e a capacidade de decidir. Olha o que interage dentro da alma de um ser humano, tá? Os sentimentos interagem exatamente nessa alma. As vontades, os desejos de comprar, de comer, de beber, sabe? Dentro da alma. Aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você toca, tudo isso existe uma interação direta com a alma. Alguém vê uma roupa bonita, quer comprar, leu no cartaz promoção, acha que tem que comprar. E aí vem um misto de informação e a pessoa cria mecanismos para poder, sabe, convencer ela mesma que ela pode comprar. Ela cria todo um mecanismo. Não, você merece isso, você deve comprar. Não, é promoção, a promoção não vai voltar, é desconto de 60%. E você acredita sinceramente que você pode comprar, compra, e depois o cartão de crédito fica, cheio. Por quê? Porque tem uma interação na alma. Também sentimentos. Tudo isso aqui é algo que está envolvendo essa alma, procede dessa alma. Se essa alma estiver, sabe, abatida, ferida, ela vai se tornar uma presa muito fácil para, sabe, se abrir a tudo isso aqui, sentimentos, vontades, os pensamentos e a capacidade de decidir. Então, observe que na capacidade de decidir, alguém sempre vai decidir errado, se tomar decisões com base nas suas emoções, com base nessa alma. Se alguém pensar em decidir sobre uma questão, sobre casamento, sobre um emprego, ou sobre qualquer outras questões sérias na vida, com base nas suas emoções, possivelmente vai tomar uma decisão errada. E qual é a proposta aqui de falar sobre maturidade? A proposta aqui é levar você a entender que você é um ser humano, dotado de sabedoria, que tem a mente de Cristo, e que você pode perfeitamente se posicionar e pensar em questões antes e depois para decidir sobre uma questão. Ninguém tem que ditar as regras para você. Você é perfeitamente capaz de decidir sobre questões na tua vida. E você não tem que decidir com base nas suas emoções. Você tem que decidir com base em razão. Porque se você se sensibilizar todo o tempo para decidir algo, você sempre vai decidir errado.
Porque você vai acreditar, sinceramente, que está sempre precisando de uma roupa nova. Você sempre vai acreditar que precisa comer uma comida diferente. Você sempre vai acreditar que precisa de uma casa nova, de um carro novo, sabe, de um sapato novo. Você vai acreditar constantemente nisso. E é claro, estou falando aqui de coisas simples, mas isso pode se expandir para várias outras coisas. O pecado, ele surge exatamente disso. O roubo, sabe, o adultério, a prostituição, também surge disso. Porque a pessoa começa a entender que pode tocar naquilo que ela não pode. E isso vira roubo. Alguém acha que pode trair o marido, que pode trair a mulher, sabe, só por uma noite de prazer, de sexo. E parte disso aqui. Porque ela é tomada por um desejo, ele é tomado por um desejo, e aí decide errado. E aí põe a perder um casamento, um matrimônio. Então, pensar em maturidade é algo fundamental para a vida do ser humano. Não dá para ficar transferindo responsabilidade para os outros. Não aconteceu isso no casamento porque ele fez isso, aconteceu isso no casamento porque ela fez isso. Não! Aconteceu porque você foi dominado pelas suas vontades, pelos seus desejos. Você não soube, você não quis sequer dominar essa sua alma. Agiu com base em marcas e em feridas, e aí cometeu tudo isso. E aí põe algo muito importante a perder. Assim como numa empresa, alguém toma uma decisão errada numa empresa, e aí chega a um nível de falência. Por quê? É uma decisão errada. Então você precisa compreender que tu tem uma mente. E nesse momento você não vai poder correr para o pai ou para a mãe. Não, você vai ter que decidir sobre isso. Também não tem que responsabilizar o outro. A alma é a mente, onde experimentamos esses sentimentos, as vontades, os pensamentos e a capacidade de decidir. Agora eu aprendo, queridos, que essa alma precisa de uma cura. E a cura da alma envolve sentimentos como amor, ódio, mágoa, inveja, tristeza, dor, emoções, lembranças desagradáveis. Essa alma precisa de uma cura. E para curar essa alma, vai envolver esses sentimentos de amor, em algum momento, de ódio. E eu vou explicar para vocês por que envolve esses sentimentos. Porque isso, em algum momento, se mistura. Em algum momento, sabe, esses sentimentos, eles ficam confusos na mente. E você vai ter que ter essa capacidade de discernir cada um deles para poder se permitir essa cura. Uma outra coisa que se faz necessário para uma cura da alma é você entender que tem uma ferida nela, que essa alma está machucada e que precisa de um tratamento. Não dá para você achar que é o perfeito. Não dá para você achar que não precisa de ajuda e que não precisa, sabe, mudar a sua rota. Não. Só é necessário você compreender isso. Outra coisa é que eu falei aqui de ódio, de mágoa, de invejas, tristeza. São sentimentos que, sabe, atingem a vida das pessoas e elas vivem assim, se comportam assim, mas acreditam que é tudo bem. E não dá para tentar tapar o sol com a peneira. Se existe esse tipo de sentimento, se isso aqui tem interagido na sua vida, você precisa rever os seus conceitos. Tem gente que vive num nível de tristeza, mas de uma tristeza profunda. E não quer, de maneira alguma, parar para observar isso. Não quer, de maneira nenhuma, sabe, parar para reparar isso na sua própria vida. As pessoas pensam que o problema está sempre no outro. Não, o meu marido que está assim, a minha mulher que está assim, são as pessoas. E, na verdade, não são. Você que está enxergando isso. É você que está com essa tristeza dentro da tua alma. É você que está com esse sentimento de dor, de lembranças desagradáveis.
Então é você que precisa mudar, é você que precisa buscar ajuda, é você que tem que aceitar que tem algo errado para então encontrar e se abrir para uma cura. Porque tão importante como uma cura da alma, também é importante entender que a alma está ferida. E aí a pessoa prefere acreditar que está tudo tranquilo, que está tudo bem. Porque o ser humano tem que viver, e ele interage, e alguns, casam, estudam, têm filhos, trabalham, sabe, administram coisas, mas ainda assim, pode fazer tudo isso, mas com uma ferida tão intensa dentro dessa alma. Tem alguém que já desistiu de tratar, de cuidar, mas não dá para ignorar isso dentro de nós. Não dá para fazer vista grossa. Não dá para fechar os olhos para isso. É um assunto importante. Talvez não tão pregado, mas é importante falar dele. Porque nós somos, esse ser humano, e precisamos. O texto que nós lemos aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz que Deus quer conservar irrepreensível corpo, alma e espírito. Ou seja, o próprio Deus, ele se preocupa, ele tem prazer, ele quer cuidar da nossa alma. Porque ele sabe que é dela que saem as saídas da vida, que procedem as saídas da vida. Então, se alguém tem marcas, tem feridas nesse ambiente, nesse lugar, tem que ser reparado, tem que ser tratado. É mediante o processo da cura da alma que resolvemos males que assolam a mente, como o complexo de inferioridade, autopiedade, fobias, transtornos. Quantas pessoas estão vivendo em meio aos transtornos, às fobias, com complexo de inferioridade e tantas outras coisas, exatamente por questões de uma alma que está machucada e ferida. E você está vivendo. Todos nós, ou todos aqueles que são nascidos de novo, filhos de Deus, possuem em suas vidas sinais claros de uma ferida na alma, que são demonstrados através dos comportamentos. Os comportamentos, eles denunciam as marcas da alma do ser humano. Os comportamentos, eles vão denunciando cada ferida na alma. Porque se tem uma alma ferida, machucada, você automaticamente vai se comportar como um reflexo daquilo. Os seus comportamentos serão comportamentos limitadores, serão comportamentos limitados. Ou seja, você tem toda a possibilidade de ir mais longe, de alcançar outros patamares, mas acaba não alcançando exatamente porque tem feridas, tem marcas que precisam ser tratadas e curadas. A alma, de uma forma bem simples, fala de humanidade, queridos. A alma fala de humanidade. E a gente precisa melhorar esse nível de humanidade. A alma fala de humanidade, e eu estou repetindo isso para vocês, porque para a gente entender procedimentos dentro da alma, a gente precisa chegar a esse nível, descer a esse ponto. Chegar a esse ponto de ser mais humano, de abrir mão de certos conceitos ou preconceitos que foram introduzidos dentro de nós. Para chegar a esse ponto dessa cura, dessa transformação dentro da alma, se faz necessário eu olhar de forma, introspectiva, para dentro de mim entender que eu sou pó, sou cinza, sou falho e que preciso da graça de Deus. Para eu entender como funciona uma alma, eu preciso, em algum momento, sentar na cadeira do réu e sair da cadeira do juiz, para eu não ficar julgando os outros. Eu preciso, porque se eu ficar simplesmente sentado numa cadeira de alguém que julga,
Eu nunca vou entender como é que funciona a alma do outro. Então eu preciso sair da cadeira do juiz, sentar na cadeira do réu e sentir exatamente as limitações, as vulnerabilidades que o ser humano tem. E quando você faz isso, você consegue entender que existem falhas, feridas dentro da sua alma e que precisam ser tratadas e curadas. Não dá para a gente viver uma vida cristã e achar que somos sempre os melhores, os perfeitos. Não, isso não é uma verdade absoluta. Não é porque assumimos um cargo, não é porque administramos uma coisa, porque chegamos a algum lugar, não, e que somos perfeitos. Isso não é uma verdade. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender que sou limitado e que preciso, todo tempo, ter uma mudança no meu entendimento para compreender e também experimentar tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para a minha vida. Agora, chegar a esse ponto de compreender que existe uma marca, uma ferida na alma, é um processo que você só alcança quando você para refletir sobre os seus comportamentos, ou quando você percebe os seus comportamentos. Você precisa, em algum momento, ser chegado a esse nível. Você não pode viver uma vida agitado de um lado para o outro, sem parar para observar os seus comportamentos. Os seus comportamentos precisam dizer alguma coisa para você. Você não pode ficar só observando o comportamento dos outros. Você tem que olhar o seu comportamento. Perceber seu comportamento vai levar você à compreensão de quanto seus comportamentos são comportamentos limitadores. É o ponto 3, coloca para mim. Percebendo comportamentos limitadores. Eu penso que aqui é exatamente o divisor de águas. Eu penso que chegar a esse ponto aqui é fundamental para a vida de qualquer cristão. Bota aí, percebendo comportamentos limitadores. Há feridas, queridos, para as quais não percebemos uma dor consciente, mas elas existem. Vou repetir. Há feridas para as quais não percebemos uma dor consciente, mas elas existem. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e muito tem se falado sobre um paciente assintomático. É exatamente aquele paciente que tem o vírus, mas ele não sente a dor, ele não apresenta nada, não existe nada aparente. E aqui que está o grande equívoco. Porque normalmente as pessoas, elas até olham para dentro de si, mas elas não encontram, a princípio, nenhuma marca, nenhuma ferida. Elas não conseguem encontrar isso. E aí acreditam sinceramente que está tudo tranquilo, tudo bem. Mas, como eu já disse, há feridas para as quais não percebemos uma dor consciente. Ou seja, a dor, ela não chegou à nossa consciência, o nível, o campo do nosso entendimento. Mas elas estão ali, elas existem. E isso aqui que é perigoso, porque você vai vivendo, você vive, vai fazendo uma força muito grande, você faz um esforço muito grande para conquistar coisas na vida, você faz um esforço para sustentar um casamento, faz um esforço, para viver, e daqui a pouco você é levado lá embaixo, no fundo do poço, cansada, fadigada, cansado, exausto. Por quê? Porque tem feridas que precisam ser curadas. Tem algo que está dentro de um desajuste. E aí os comportamentos viram comportamentos limitadores. Essas feridas nos fazem ter comportamentos limitadores, ou seja, um comportamento nada sadio na área em que fomos feridos. Normalmente, alguém que tem um comportamento limitador faz um esforço, como eu já disse. Tenta, mas tenta, com seu braço. Tenta com tudo que tem.
e no final não dá certo. Não funciona. Por quê? Porque tem uma força sendo feita aqui de maneira errada. Tem que reparar algo primeiro, tem que tratar de algo primeiro. E quando isso é tratado, aí sim, você começou a alcançar, a atingir um nível de maturidade. Você chegou a uma maturidade. Só que passar por isso é mesmo que se expor a algumas questões. É mesmo que desconstruir você mesma, você mesmo. É mesmo que desmontar você, sabe, tudo aquilo que você aprendeu, que você acreditava que estava certo, é meio que desconstruir tudo isso, em prol de viver uma vida diferente. E em algum momento, se faz sim necessário, alguém até chegar a esse fundo do poço, para poder então ter a sua vida totalmente restaurada, porque de outra forma isso não seria possível. Mas isso aqui é maturidade. Agora, anote isso se você quiser. Comportamentos limitadores são os reflexos da imaturidade. Repita comigo. Comportamentos limitadores são os reflexos da imaturidade. Deixa eu beber água. Comportamentos limitadores são os reflexos da imaturidade. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Comportamentos limitadores. Eu vou começar a trazer alguns aqui à tona, para você entender o que são eles. Dar alguns exemplos. Primeiro, não ter sonhos, aspirações. Parece algo normal, alguém diz, não, normal, tranquilo. Não, isso aqui é um comportamento limitador. Deus, quando criou o homem, ele soprou na narina do homem, sabe, o fôlego de vida. Você tem vida. Você é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Deus, como já foi falado aqui pelo pastor Rivelino, gerou em você sonhos, vida. Você foi criado para frutificar, para ir mais longe. Se você não está conseguindo romper em algumas áreas, entenda isso. Você está vivendo com comportamentos limitadores e isso pode ser alterado na tua vida. É possível. Ter sonhos, aspirações, pessoas que vivem acomodadas e conformadas com a situação na qual se encontram. Nunca consegue viver a vida em abundância. João 10 diz, sabe, o diabo vem, se não para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Foi Jesus quem disse. É Jesus que está dizendo, eu vim para que você tenha vida, mas para que você tenha abundância, ou seja, não é na eternidade, não, é nessa terra. É aqui na terra, para que você viva, e viva em abundância. E abundância que é abundância de paz, abundância, sabe, nas suas emoções, abundância nas tuas finanças, abundância, sabe, na tua vida espiritual, abundância nos seus relacionamentos, abundância, querido. Abundância, para mim, fala de prosperidade. E não é uma prosperidade simplesmente em uma área específica, não, mas em todas as áreas. É o propósito de Jesus para você. Então, se alguém não consegue, sabe, desfrutar desse ponto, dessa abundância, precisa compreender quais são os seus comportamentos limitadores. 2, jamais admitir erros. É um outro comportamento limitador. Pessoas que têm mania de perfeição, devido ao orgulho que têm de ser da forma que são, mesmo que sejam erradas. Tem gente que tem dificuldade de assumir que errou. Sabe? Errou. Quer sempre se justificar seus erros em vez de admiti-los. Entendam isso. Pega isso aqui, anote isso se você quiser, grave. Ei, errou, admita que errou. Dói menos, é mais fácil. Se você admitir para alguém que você errou, pode ser o erro mais grave, pode ter certeza, a outra pessoa, ela vai até tentar te condenar, mas ela não pode. Porque você disse, eu errei.
Só que as pessoas fazem o inverso. Primeiro, elas tentam se justificar para depois dizer que errou. Não tem como, não. Errou. Errei porque... Ei, não. É uma resposta. Errei. Falhei. Se permita falhar. A questão que a gente vive dentro de uma cultura é que as pessoas, elas acham que não podem errar. Não podem falhar. Não, nem Deus nutre essa expectativa de você. Nem Deus tem essa expectativa. Não estou fazendo aqui apologia ao pecado, ao erro. Não, não é uma apologia isso. Mas você precisa entender que você é feito de carne e de osso. Você é um ser humano. Você é um ser que falha assim, que erra assim. Então, se permita errar, mas também se permita dar uma nova chance para você consertar aquilo que errou. O que você não pode é ficar preso nos seus erros. Mas tem gente que fica tentando sustentar uma estrutura com base nos erros. A pessoa diz, não, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Sabe, talvez porque o pai, sabe, ficava em cima dela, que não, você não pode errar, você não pode errar. Talvez porque a mãe ficava em cima, você não pode errar, você não pode errar. E a pessoa constrói isso e vive assim. Não, em algum momento você pode errar. Em algum momento você pode falhar, você tem que entender que você é ser humano. Eu disse aqui que alma fala de humanidade. E você tem que trazer isso para si. Você tem que se ver como ser humano. E não importa se alguém vai, de repente, sabe, falar, vai reclamar, mas diga, errei, falhei. Porque ficar insistindo com justificativas é um comportamento limitador, e isso impede você de conquistar coisas maiores. Nós somos sujeitos a isso, estamos sujeitos a isso. Somos falhos, sim. Somos falhos. É por isso que Jesus, na cruz do Calvário, sabe, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Sabe, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas quantas pessoas não estão experimentando, sabe, aquilo que Jesus já conquistou naquela cruz? Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quantas vezes nós estamos tentando, sabe, levar sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, esse castigo, esse peso. Quem foi que te ensinou isso? Que cultura é essa? Não. Se errou, volte atrás, reconheça, se arrependa. Jesus está pronto a te perdoar. Comportamento limitador, mente confusa. Tem pessoas que têm uma mente confusa. Isso aqui é um comportamento que limita. Sabe, pessoas que vivem constantemente perturbadas, confusas, e não conseguem distinguir as situações. Trocam uma coisa por outra e nunca fazem o que deve ser feito. Normalmente, essas pessoas têm problemas na comunicação. E eu falei aqui sobre comunicação na semana passada. Sabe, a fonte da comunicação, como é que a pessoa aprende. E aí, quando não passa nesse processo de transição da infância, sabe, para o crescimento, para a maturidade, automaticamente alguém não consegue entender ou absorver uma fala. Aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, e aí fica limitada. A mente fica confusa, nunca entende nada, e aqui tem uma marca. É um comportamento limitador. 4, sentir prazer no infortúnio do outro. Tem gente que é assim. Fica alegre quando alguém está sofrendo. Fica triste quando outros têm vitórias. Olha que coisa doida. Sabe? Gosta de saber que o outro não se deu bem em determinada situação. Tem gente que tem prazer. Às vezes fala na cara, às vezes fica por dentro, alegre, porque o outro, sabe, a vida do outro não está dando certo. Quero ele aqui junto do meu lado, não está dando certo para mim, também não tem que dar certo para ele. Não é. E você precisa discernir isso. Fica muito preocupado, não está preocupado com a vitória dele, está preocupado se você vai ter vitória. Porque o que preocupa ele é se você vai ter uma vitória.
Comportamento limitador. Limita, a pessoa fica presa a isso. O maior pesadelo, a maior dificuldade dessa pessoa, normalmente, é saber que o outro conseguiu conquistar alguma coisa. Seja no trabalho, você recebe uma promoção, isso aqui pode levar alguém ao desespero. E paz, tem alguém que entra no nível de depressão, tem alguém que fica travado, sabe? E aí você fica preocupado, mas por que você ficou assim? O que está acontecendo com você? Quando você vai, sabe, pesquisar, sabe o que foi? É porque você foi promovido. É porque você foi promovida, por isso que ela ficou assim, é por isso que ele ficou assim. Vocês estão assim olhando para mim como... É sério, é muito sério isso. É um comportamento limitador. Do teu lado está rindo, mas por dentro está se corroendo. Porque o que não pode acontecer é a tua vitória. O que não pode acontecer é a vitória do outro. E isso é um comportamento limitador. Sem ser ciumento. Aqui não tem isso, né? Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Ser ciumento ou ciumenta. Esse tipo de pessoa tem uma insegurança terrível na alma. Sente medo de serem trocados. Trocado por outro, por algo, por alguém. Não acredita em seu potencial. O ciumento vive atormentado pelo medo da traição e da infidelidade. Atormentado. Não tem paz. Não tem paz. Mas é crente? É crente. Está na igreja, sim. Olha que a carta do apóstolo Paulo é para a igreja. Se ele está escrevendo para a igreja, porque dentro da igreja tem gente atormentada. Só que não é o que Deus quer ou tem para você. O que Deus tem para você é uma vida eterna, uma vida de paz, de abundância, abundância de paz. Paz que excede todo e qualquer entendimento. Mas tem alguém que ainda traz, sabe, as marcas do passado, do mundo, e quer viver assim, não quer abrir mão disso. Não quer abrir mão dessa insegurança terrível na alma. Dorme e acorda atormentado, desconfiando de tudo e de todos. Acredito, sabe, que qualquer pessoa pode enganar ou traí-la. Não acredita no seu potencial. O ciumento vive, sabe, ou melhor, ele cria situações que não existem devido ao seu ciúme. Cria situações. Não, eu vi isso acontecer. Não, eu vi você lá. Eu vi isso acontecer. Não, ei! Começa a olhar para dentro de você porque você está sofrendo com isso. Começa a olhar, sabe, para o teu interior porque isso está te escravizando. E Deus não chamou para você ter uma vida escravizado por isso. Começa a olhar para dentro de si. Tem algo que tem que ser transformado. Quantos estão entendendo aqui essa palavra? Agir compulsivamente é um comportamento limitador. Agir compulsivamente. Pessoas que têm tendência, sabe, irresistível, sabe, que leva, tendência irresistível que leva a pessoa a praticar até mesmo uma ação que desaprova. Alguém diz, eu não queria namorar aquela pessoa, mas namorei. Por causa de carência. Sabe que não pode, sabe, tomar algumas atitudes e toma. E depois se arrepende. Sabe que não pode comprar e compra. Está doente, tem uma enfermidade, não pode comer certos alimentos. Mas come, mesmo sabendo que não pode. É uma tendência irresistível que leva a pessoa a praticar até mesmo uma ação que desaprova. Sabe que não poderia fazer, mas faz. Ela sabe que é errado, mas faz e depois sente remorso diante dessa ação. E aí passou o período do remorso, volta a fazer novamente.
Passou o período do remorso e volta a fazer novamente. Isso não é vida. Isso escraviza, isso não é uma vida saudável. Gastar o que não tem. Comportamento limitador. Isso aqui é o reflexo da imaturidade. Pessoas que agem irresponsavelmente para andar sempre na moda, para manter o nível social, mas em casa não há dinheiro para fazer as compras do mês, mas compra o celular do momento. Alguém, olha, tem dinheiro? Não. Dá para fazer? Não. Mas tem um melhor telefone. Pode perder tudo, menos o telefone. Perde a casa, perde tudo, menos o telefone. Eu acredito sinceramente que no telefone está a vida dela. Agora, eu já estou caminhando para a conclusão. Eu acredito que o que falta aqui para a gente é algumas respostas. Eu apresentei alguns comportamentos limitadores e disse para vocês que o comportamento limitador é exatamente o reflexo da imaturidade. A questão, a pergunta que não quer calar é: por que apresentamos comportamentos limitadores? Por que temos comportamentos limitadores? Eu respondo: porque existiram situações que nos feriram emocionalmente. Cadê o tecladista? Situações que nos feriram emocionalmente. Fatos no decorrer da vida que atingiram diretamente esse ambiente, a alma humana. Eu não vou falar com vocês sobre a marca que foi gerada na alma a partir do Éden. Eu não vou falar sobre isso hoje. Como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Da agressão de Satanás na alma do homem. Eu não vou falar disso hoje. Mas quero falar um pouco disso dentro do processo de rejeição. A rejeição que muitos sofreram de um jeito ou de outro e que causou uma marca, gerou uma ferida tão profunda dentro da alma do ser humano e que, de alguma forma, tem levado o ser humano a ter comportamentos limitadores. A fonte, a origem de um comportamento limitador sempre será uma rejeição. Sempre. Sempre. Sempre uma rejeição. Uma rejeição literal, um abandono de um pai, de uma mãe, em alguma etapa da vida, ou até mesmo construções dentro da mente humana. Porque as pessoas também, de alguma forma, elas absorvem, codificam. Algo não está acontecendo, ela acaba acreditando que é fato e acaba entendendo isso como uma rejeição. A rejeição é um sentimento de que não somos amados, aceitos ou bem-vindos. Antes somos rejeitados, abandonados, ignorados por aqueles que nos rodeiam. Isso de uma maneira muito simples que é a rejeição. É um sentimento de que nós não somos amados. E tudo que o ser humano precisa é dessa relação afetiva. Sabe, essa interação, carinho, afeto. O ser humano chega nesse mundo, o que ele mais precisa? Afeto. Saiu da barriga da mãe, chegou nesse mundo, o ser humano precisa, qualquer ser humano, de afeto. Tem que ter afeto. É por isso que existe a figura materna e a figura paterna. O ser humano precisa disso para se desenvolver, para avançar em etapas da vida, para amadurecer, ele precisa de afeto.
Só que em algum momento, ou por algumas questões, isso não ocorre. Alguns dos motivos que levam o ser humano, o indivíduo, a se sentir rejeitado ou ter comportamentos limitadores é, por exemplo, uma família desestruturada. Se alguém nasce nesse ambiente onde é totalmente desestruturado, de alguma forma, de alguma maneira, isso vai aparecer lá na frente, como um reflexo. É exatamente o que acontece com o indivíduo. Um outro fato pode ser um nome próprio pejorativo. Quem sabe o teu nome foi motivo de muita zombaria, as pessoas brincavam, zoavam, encarnavam. Hoje é bullying, mas em algum momento você era o bola da vez, quem sabe você é quem as pessoas esperavam para poder zoar, brincar, e você se sentia sem valor, você se sentia alguém, sabe, incapaz, e a tua autoestima sempre foi muito baixa, porque você, sabe, não conseguia avançar dentro de áreas na vida, e achava que tua vida não ia dar certo. Alguém, quem sabe, falou para você, olha, teu casamento vai dar errado igual o meu. Quem sabe alguém disse para você, olha, você vai ser infeliz igual eu sou infeliz. Sabe, você não vai prosperar, você é miserável. E tantas e tantas e tantas outras palavras que foram lançadas e você, como uma esponja, absorveu tudo isso. E isso meio que limita, você trava de alguma forma. Um outro motivo que leva à rejeição, por exemplo, a morte dos pais. A gente não dá conta de tudo. A gente não consegue dominar tudo. Muitos casos, muitas pessoas são vítimas disso. A criança está nascendo e a mãe está morrendo. A criança está nascendo e o pai está morrendo ou já morreu. A criança chegou ao mundo e o pai acabou de falecer há uns 3 meses atrás. E por aí vai, queridos. E tudo isso aqui vai sendo construído dentro da mente desse indivíduo como uma falta, como uma ausência de algo ou de alguém. Mesmo tendo alguém, um parente por perto, isso é saudável para dar um apoio, seja uma avó, um avô, sabe, um tio para cuidar, mas ainda assim fica ali a ausência de alguém que era muito importante, porque a família, ela é a base da sociedade e é exatamente o pai e a mãe que vai produzir nos filhos essa estrutura emocional, psicológica. E quando isso não ocorre, de alguma forma, sabe, esse indivíduo cresce com essa ausência e com essa falta. Então, apresentar um comportamento de rejeição por isso é fato. Há uma gravidez indesejada. Tem pessoas que são fruto disso, de uma gravidez indesejada, a mãe não desejou, o pai não desejou, e durante todo o período dessa gestação, houve sempre essa fala, sabe, de alguém que não era desejado, e isso vai refletindo na vida do ser humano. Divórcio dos pais, como isso abala a vida de uma criança, como isso, sabe, interfere na vida de um filho, de uma filha. Como isso reflete na vida das crianças. Porque isso marca. Acostumado com aquele convívio, as pessoas, e de repente, alguém que estava não está mais, fica um vazio. E todo vazio gera um luto. E aí o filho, a filha acaba tendo comportamentos e reflexos como base disso. Ao longo de um tempo, isso vai se intensificando. E o comportamento que hoje é pequeno, amanhã vai aumentando. Se não for cuidado, se não for tratado, isso aqui pode, sabe, limitar e travar a vida desse indivíduo. Preferência dos pais, carência afetiva e por aí vai. Eu poderia falar de tantos e tantos e tantos outros. Episódios que, de alguma forma, geram uma rejeição no ser humano. Leva o indivíduo a se sentir rejeitado, carente e apresentar comportamentos com base nessa carência. Mas eu acredito que
para além de tudo aquilo que eu citei aqui como, algo que produz uma rejeição no indivíduo, eu acredito num Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado de mim e cuida de você nos mínimos detalhes. Num Deus que fez você romper dentro de uma maternidade e que até hoje quer que você rompa e cresça dentro de diversas áreas na sua vida. Eu acredito num Deus que nunca perdeu o propósito da tua vida, que nunca esqueceu de você, que nunca te abandonou e que sempre cuidou. Só o fato de você estar aqui hoje revela o amor de Deus. Só o fato de você estar de pé revela o cuidado de Deus. Independente das perdas, independente daquilo que foi feito, de uma maneira proposital, voluntária ou involuntária. Independente de tudo isso, o teu Deus sempre guardou você. Sempre cuidou, sempre protegeu, sempre livrou. Sempre te deu livramentos, escapes, sempre preparou uma vereda direita para você caminhar. Um Deus que, nos mínimos detalhes, te amparou. E por isso te trouxe aqui nessa noite. Para levar você a entender e a compreender que apesar de seu pai ou sua mãe ou alguém ter ferido, marcado você em alguma etapa da vida, hoje se faz necessário você mudar de nível, mudar de fase. E aí eu aprendo que para que você alcance esse nível de maturidade, o que se faz necessário é a cura da sua alma. E cura da alma requer liberação de perdão. Cura da alma requer liberação de perdão. Não tem mudança, não tem maturidade se não houver liberação de perdão. E grave o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando de perdão, eu estou falando de liberação. Eu estou falando daquilo que você que libera, daquilo que você que deixa, daquilo que você abandona. Porque você não tem que ficar vivendo uma vida marcada e travado por aquilo que fizeram com você, não. Você pode perfeitamente pegar aquilo que fizeram com você, e abandonar para viver uma vida plena, saudável, para viver cheio da presença do Espírito Santo. Não tem crente cheio do Espírito Santo se não liberar perdão. Ser cheio do Espírito Santo requer diretamente na liberação do perdão. Jesus nos ensina uma oração lindíssima, e eu queria que você abrisse a Bíblia. Está aqui, né? Mas se você está aqui, vamos ler, tudo bem, vai facilitar para a gente ganhar tempo. Diz assim, em Mateus 6, 12, 14, Mateus 6, versículo 12, e depois 14 e 15. Olha só, diga comigo, vamos lá, lê comigo, por favor. 1, 2, 3. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim... Versículo 14, porque também vosso Pai, se porém, assim, também, sabe o que eu aprendo com esse texto, com essa oração de Jesus? Primeiro, está falando de um perdão do Pai para mim, do Pai para você. É um perdão de Deus. A primeira coisa que eu aprendo para, uma liberação, para uma cura na alma, é você aceitar o perdão do Pai para a tua vida. É aceitar o perdão de Deus para a sua vida. É você entender que você pode errar sim, mas o seu Pai está pronto para te perdoar. A primeira coisa que eu aprendo nessa oração é isso. A segunda coisa que eu aprendo, ainda no verso de número 12, diz assim: assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como o Pai te perdoa, você também precisa perdoar aqueles que te ofenderam. Não tem meio termo, não tem um atalho, é isso aqui. Você pode viver a tua vida tentando se esconder dessa palavra.
mas ela vai te perseguir aonde você for, e você tem que perdoar. Você tem que liberar perdão. E aí o texto é tão claro que Jesus vai dizer lá no verso de número 15: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ei, entenda uma coisa: se você não liberar, você também fica preso e travado. Se não liberar, fica preso e travado. Então eu aprendo o seguinte, e eu concluo essa mensagem: a mudança que você precisa, a cura que você precisa, ela começa com essa liberação do perdão. É você que libera, é você que sente a dor, é você que abandona, sabe? É você que abandona tudo aquilo que está alojado, aquilo que está guardado, como sentimento, ressentimento, a dor que está te machucando. É você que abre mão de tudo isso para viver uma vida plena com Deus. É você que deixa tudo isso para você alcançar um nível de maturidade. Quando você alcança esse ponto, quando você chega nesse nível, você pode dizer: eu estou maduro nessa área, eu estou pronto nessa área, eu fui liberto nessa área. Você não sabe o que eu sofri, o que eu passei, a verdade eu não sei. Mas quando você chega nesse ponto de liberar alguém, sabe, de abrir mão da dívida das pessoas que estão te devendo, você alcança esse nível da maturidade. E a cura ocorre na tua vida. E você está pronto para viver um nível de excelência com Deus. Eu volto ao texto inicial que diz em Romanos 12, 1 e 2. Assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ei, escute isso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Vai ter sacrifício. Que sacrifício é esse, pastor? Que sacrifício é esse? É o sacrifício de você, sabe, abrir mão de você mesmo em prol da vontade de Deus. Esse é o sacrifício. É o sacrifício de você se desmontar, sabe, de sair desse nível de rigidez para viver o melhor de Deus nessa terra. Em sacrifício vivo. E ele diz santo. Santo. Sabe, você tem que se apresentar a Deus, sabe, num sacrifício vivo e santo. Santo é com coração puro. Você não pode se apresentar a Deus com o coração empedrado, com ódio, com raiva, com ira, não. Com o pai, com a mãe, com o marido, não. Você tem que estar com o coração puro, quebrantado, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto que parte do seu entendimento. É o culto que alcançou o seu campo de entendimento, a sua consciência, e fez de você um crente maduro. E fez de você uma pessoa consciente daquilo que está fazendo. Fez de você uma pessoa melhor. E ele continua dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Não é porque o mundo não perdoa, não é porque o mundo não libera quem ofende, sabe, o mundo diz, toma lá, dá cá, bateu, levou, não, com você é diferente. Com você é diferente porque você tem a marca de Cristo Jesus na tua vida. Sabe, você tem o Espírito Santo de Deus em você e ele quer entrar em todas as áreas da tua vida. Isso é maturidade. Isso é pensar de acordo com a vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. O teu entendimento a respeito das coisas de Deus tem que ser transformado. Não pode ser um pensamento como no mundo, sabe, que você brigava, que você enfrentava, que você odiava. Ei, não, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso é maturidade. As portas se abrem para você, as janelas dos céus se abrem, vem um tempo de cura, de prosperidade, sabe, vem um tempo diferente para a tua vida. Quando a tua mente é renovada, pela renovação do vosso entendimento,
Sabe para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem o maior prazer que você experimente isso. Deus tem o maior prazer que você viva isso. Deus tem o maior prazer que você viva uma vida em abundância. Deus tem o maior prazer que você viva uma vida liberto, transformado para a glória do nome dele mesmo. Para a glória do nome dele mesmo. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 39, que quando Lázaro morreu, ele estava dentro de um túmulo. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus disse, tirai a pedra. Tirai a pedra. Tem que tirar a pedra para ver o milagre. E diz que Lázaro estava morto, já passavam 4 dias. Jesus tirai a pedra, e tiraram então a pedra, sabe, do ódio, da incredulidade, a pedra das marcas, das feridas. Tiraram aquela pedra, removeram a pedra, e Jesus deu vida àquilo que estava morto. E eu creio aqui nessa noite que Jesus está dando vida àquilo que está morto, a lares, a casamentos, a relacionamentos, a famílias. Deus está dando vida para você aqui nesse lugar. Deus está dando a você uma vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância, é uma vida plena. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está dando a você uma oportunidade para ir além, para viver, para romper um pouco mais. Aleluia. Para viver uma vida em abundância. Eu encerro dizendo para você que Jesus é o único que pode curar as feridas. Dizendo para você que Jesus é o único que pode transformar a tua vida. Então, nessa noite, abra o teu coração e deixa aquilo que tem que deixar. Perdoa, libera quem tem que liberar, para que você possa alcançar, sabe, as bênçãos que estão reservadas para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que você viva um avivamento, que você seja transformado para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe. Fique de pé. Pode aplaudir mais forte, pode aplaudir o Senhor mais forte. Aleluia. Isso é maturidade. Ser capaz de suportar essa dor, para que o nome do Senhor seja glorificado.